E aí, cavernosas estrelinhas, tudo bem? Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre a minha caminhada na espiritualidade. E ela começa com a obsessão de uma amiga minha, mas já vamos para essa parte. Muito prazer, primeiramente, eu sou a Alegra e esse é o canal da Caverna Estrela, a minha casa e escola de magia, onde eu te ensino um pouquinho mais sobre espiritualidade, mais voltada à prática mágica e afins. Bom, no início eu era católica, quando eu era criança. Mas era muito mais aquela questão de tu ser o que a tua família é e não tu realmente acreditar naquilo ali. Tanto que quando eu era criança eu já tinha várias críticas ali ao catolicismo, principalmente porque eu tenho duas mães, né? Eu sou adotada por duas mulheres e isso me fazia criticar bastante aspectos ali do cristianismo, principalmente as questões que eles têm justamente com homossexuais, né? Mas enfim, então eu era católica, mas eu não me considerava muito bem aquilo ali. Eu ainda estava tentando entender qual que era a minha crença real. E eu ia basicamente tendo as minhas crenças, assim, em silêncio na minha cabeça, tentando entender quais eram os meus reais pensamentos acerca da espiritualidade. Com o tempo, quando eu tinha 12 anos, eu tinha uma amiga e foi ali que eu acredito que a minha espiritualidade começou. Com um pacto que a minha amiga fez com o obsessor. É isso mesmo, a minha amiga fez um pacto com o obsessor naquela época. Basicamente, uma amiga dela tava com problemas. Acho que ela tinha feito uma coisa tipo jogo do copo, jogo do compasso, tudo mais. E a menina teve problemas. Essa menina teve problemas porque realmente evitem brincar com essas coisas, pelo amor de Deus, evitem, tá? Evitem. A menina pegou, brincou com essas coisas e atraiu realmente algum ser destrutivo ali pra ela. E essa minha amiga, então, para tentar ajudar a amiga dela, foi lá e falou para aquele ser: vem pra mim. Bendita hora. Bendita hora que ela fez isso, porque então ela começou a ter problemas e inclusive manifestações físicas na casa dela, porque era um obsessor mais forte. Então ela começou a ter um monte de questão ali, um monte de manifestação e tudo mais. E quando ela me contou essa história, vocês devem estar pensando, e daí tu foi lá pra ajudar ela e fez a mesma coisa. Não, eu era cagona demais pra isso. Eu tinha medo, eu prezava pela minha vida, então não, eu não falei pra vir pra mim. Eu fiquei bem quietinha na minha, mas eu comecei então buscar entender um pouquinho mais sobre o ocultismo, estudar um pouquinho mais, principalmente ali sobre a bruxaria, pra poder eventualmente, com o tempo, auxiliar essa minha amiga. Nessa época, então, eu passei a me considerar bruxa wiccaniana, né? Eu acreditava que eu era da Wicca, mas foi só com o tempo e com mais estudos que eu pude perceber que eu não me enquadrava nos dogmas da Wicca. Mas naquela época ficou por isso. E daí, com o tempo, quando eu tinha 17 anos, eu entrei em um episódio depressivo. Quando eu entrei nesse episódio depressivo, eu estava me relacionando com uma pessoa que não me fez bem. E essa pessoa foi me deixando muito mal, piorando a minha ansiedade, piorando a minha depressão. E quando ele terminou comigo, porque sim, foi ele que terminou comigo, eu acabei me sentindo desamparada, totalmente desamparada. E o que me salvou, basicamente, foi começar a investir, então, na minha espiritualidade. E então foi durante a pandemia, aliás, depois de um tempo, né, que a gente terminou, durante a pandemia, eu comecei a realmente investir demais, demais. E na pandemia me gerou ali basicamente um hiperfoco, né, na espiritualidade, que daí foi quando eu parei de me considerar da Wicca, foi quando eu passei a estudar mais e entender que na realidade eu achava que outros termos seriam mais adequados para mim, passei a me considerar apenas bruxa e não wiccaniana. Com o tempo me encontrei como bruxa eclética e fui fluindo, 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 sabe? Passei muito tempo estudando e uma das primeiras práticas que eu investi dentro da minha espiritualidade ali foi o tarô. Eu imprimi o meu primeiro deck de tarô. Imprimi só os arcanos maiores e comecei a tirar para as minhas amigas. Algumas amigas minhas me ajudaram a plastificar esse deck que eu imprimi e eu comecei a tirar então para pessoas próximas para aprender como utilizar aquele oráculo. Continuei investindo, investindo, investindo. Acabei conseguindo comprar o meu primeiro deck e então eu comecei a fluir cada vez mais.
E por muito tempo eu me considerei também bruxa oracular, porque era a prática que eu mais amava e que eu mais praticava. Eu tava sempre com o oráculo na mão, inclusive toda vez que eu saía, eu levava algum deck dentro da minha bolsa, levava um pêndulo, levava um baralho cigano, levava um deck de tarô, sempre, sempre. Eu nunca deixava em casa. E com isso, eu fui estruturando a minha prática, fui buscando entender um pouco mais sobre a bruxaria, fui pesquisando cada vez mais, comprando cada vez mais materiais, comprando cada vez mais decks, porque é sempre assim, a gente compra um deck de tarô, só que se a gente comprar mais um, a gente não vai mais parar de comprar. Então eu fiquei nessas e fui comprando vários decks. Toda vez que sobrava um dinheiro, vinha um deck novo. Então nunca sobrava dinheiro, porque sempre gastava em deck. Bom, então eu comecei a investir bastante também em terapias holísticas, em cursos para aprender cada vez mais. E terapia holística é uma área que eu me interesso muito. Talvez também porque eu estudo psicologia, eu gosto de psicologia, então acho que a ideia de tratar outras pessoas e auxiliar nos processos de cura, principalmente daquilo que é mais emocional, mais psicológico, mais sentimental, me atrai bastante, sabe? Então eu comecei a investir bastante em terapias holísticas e com o tempo eu também pude conhecer a Alta Magia de Lei, por meio da Casa de Magia e Geração, que foi a casa onde eu me iniciei. Eu fui fazendo vários graus, eu comecei pelo grau da defesa em junho de 2022, junho ou julho de 2022, e em algum tempo o mago iniciador não, perdão, também, né, mas o mago fundador da Casa de Magia e Geração, o Bruno Denis, me convidou para ser maga iniciadora na Casa de Magia e Geração também. Gente, eu cheguei a passar mal nesse dia, porque eu fiquei super empolgada com a ideia. E então eu comecei a investir mais ainda em entender a Alta Magia de Lei para que eu pudesse realmente ser uma boa maga iniciadora. Me tornei maga iniciadora na Casa de Magia e Geração, aprendi muito com o mago iniciador Bruno Denis, muito mesmo, até hoje aprendo na realidade. E então eu fundei a minha casa de magia, que é a Casa de Magia Caverna Estrela. Casa e escola de magia, na realidade, né? E continuei investindo também nas minhas práticas. Atualmente, né, nessa busca por me encontrar e me encontrar dentro das minhas práticas, eu também trabalho muito com a magia folclórica, que eu já trabalhava na bruxaria, e agora eu trabalho também dentro da Alta Magia de Lei. E eu também passei a estudar e me conectar com o voodoo, para poder fazer aquele resgate da minha ancestralidade e trabalhar o culto ancestral, né? Então, acho que foi basicamente assim que eu me encontrei na magia. Eu acho que essa é a história, na real, da minha caminhada na espiritualidade.